Você já acordou por volta das 3 horas da manhã e teve a sensação de que Deus estava te chamando para orar? Já levantou no meio da madrugada, sentindo que uma batalha espiritual estava acontecendo ou que você deveria interceder por alguém? Se sim, saiba que você não é o único que já passou por essa experiência. Existem muitas pessoas que afirmam já ter acordado de madrugada e presenciado algo sobrenatural pelo menos uma vez na vida. Mas afinal de contas, por que isso acontece? Será que realmente isso tem a ver com o mundo espiritual? Ou é somente um fruto do nosso subconsciente que não para de trabalhar, mesmo quando nós estamos na fase mais profunda do nosso sono? É sobre este assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Você sabia que o horário das 3 horas da madrugada é chamado por muitos como a hora do diabo? Esse seria um período em que Satanás e os seus demônios teriam mais poderes sobre a terra e que mais atacariam a vida das pessoas. É nesse horário também que a maioria das pessoas ligadas à magia negra preferem fazer os seus trabalhos e feitiços. Isso por 2 motivos. O primeiro é que elas acreditam que às 3 horas da manhã tem alguma relação com espíritos malignos. E o segundo motivo é porque, assim como nós usamos as madrugadas para buscar intimidade com Deus, elas usam para se aproximar das entidades que elas adoram. E por que às 3 horas da manhã? A Bíblia diz nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas que Jesus morreu durante a hora 9ª, que em nossos cálculos atuais seriam as 3 horas da tarde. E por causa disso, Satanás teria se apoderado das 3 horas da madrugada para zombar de Deus. Além disso, a Bíblia se refere à noite e à escuridão como período de pecado, e a passagem usada por eles para isso está em uma fala de Jesus em João capítulo 3. Veja o que ele disse: "Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus." E a ideia de que o período das 3 horas da manhã seja realmente do diabo ganha ainda mais força quando nós vemos nas Escrituras que Jesus foi traído por Judas durante a noite, e Pedro negou 3 vezes antes do galo cantar, ou seja, antes de o sol nascer. E você já reparou que é a partir das 3 horas da manhã que o clima nas boates fica mais pesado? Também é neste período onde há mais pessoas envolvidas com drogas, prostituição, roubos e assassinatos. Além disso, é de madrugada onde ocorre o maior número de acidentes de trânsito fatais. Ou seja, Jesus morreu às 3 horas da tarde para nos salvar e nos libertar. E Satanás usa as 3 horas da manhã para nos condenar, nos levar à perdição e até nos matar de forma física e espiritual. Além disso, vários filmes de terror fazem questão de mostrar os relógios marcando as 3 horas da manhã durante alguma cena assustadora. Por exemplo, no filme O Exorcismo de Emily Rose, a personagem principal, que é possuída por um demônio, sempre acorda às 3 horas da manhã. E um outro filme muito conhecido, que faz muitas referências a este horário, é o Invocação do Mal. Mas apesar de toda a parte ruim que eu te mostrei em relação a este horário, ele também deveria ser de extrema importância para nós cristãos, assim como foi para os homens e mulheres do passado. Antigamente as pessoas iam dormir muito cedo, logo quando o sol se punha. Então, por causa disso, elas acabavam acordando por volta das 3 horas da manhã, pois já haviam dormido o suficiente para recuperar suas energias. Então elas ficavam um tempo acordadas antes de começar a rotina e aproveitavam esse espaço de tempo para orar a Deus. E muitos estudiosos da Bíblia acreditam que o salmista compôs o Salmo 119 exatamente neste período. Vamos ver o que ele escreveu. "Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas." E o próprio Jesus também tinha esse costume de falar com Deus no meio da noite. Em diversas passagens dos evangelhos, vemos que ele se retirava e ia ao monte orar de madrugada. Inclusive, um dos momentos mais importantes da vida terrena de Jesus, quando ele se transfigura e se encontra com Elias e Moisés, pode ter ocorrido nesse espaço de tempo, porque Pedro se propôs a montar tendas para que eles ficassem por ali. E agora que você já compreendeu toda a questão espiritual que envolve o horário das 3 horas da manhã, nós vamos começar a entender os motivos pelos quais Deus muitas vezes nos acorda nesse horário.
Mas antes, precisamos saber que muitas vezes nós acordamos de madrugada não porque o Senhor nos chamou, mas porque nós comemos algo que não nos fez bem, ficamos muito tempo vendo TV ou mexendo no celular antes de dormir, ou porque nós estamos preocupados com alguma coisa. E algo importante que nós também precisamos saber é que durante a madrugada nós temos a melhor oportunidade de ter mais intimidade com Deus. Não porque a fila de pessoas querendo orar, falar com o Senhor está menor, como muitos acreditam, mas sim porque é nesse período que nós estamos sozinhos, em silêncio, sem nenhum tipo de interferência externa, seja de pessoas, situações ou até mesmo das redes sociais. Então, o Senhor pode sim nos acordar de madrugada para orar, porque Ele sabe que durante o dia nós ficamos tão ocupados com os nossos afazeres que não oramos de todo o coração. Foi assim que aconteceu com o profeta Samuel quando ele ainda era jovem. A Bíblia nos mostra, no livro de 1 Samuel capítulo 3, que naquela época Deus raramente falava com seus servos e as visões espirituais não aconteciam com muita frequência. Até que certa noite, Samuel e o profeta Eli, que era o seu mestre, foram se deitar no santuário, onde ficava a arca do Senhor. Então Samuel ouviu uma voz que chamava pelo seu nome. O jovem foi até o profeta e disse: "Eu estou aqui." Mas o profeta Eli disse ao menino que não o havia chamado e pediu para que ele fosse se deitar. E por mais 2 vezes, Samuel ouviu alguém chamar pelo seu nome e, sem saber do que se tratava, foi mais uma vez até Eli, que percebeu o que estava acontecendo. Era o próprio Deus quem estava chamando Samuel. Vamos ver o que aconteceu em seguida. Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: "Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: 'Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo.'" Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: "Samuel, Samuel." Então Samuel disse: "Fala, pois o teu servo está ouvindo." E o Senhor disse a Samuel: "Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo." Olha isso, irmãos. Deus chamou Samuel para uma missão no meio da noite e Ele pode fazer isso conosco também. E assim como o jovem fez, nós também devemos dizer ao Senhor: "Fala, Senhor, porque eu estou te ouvindo." Porque quando Deus nos chama, tenha certeza de que existe uma razão para isso. E por mais que nós estejamos dormindo, o mundo espiritual continua sempre ativo e pode ser que o Espírito Santo nos acorde para interceder por nossas vidas, pela nossa família, pela nossa igreja ou pela vida de algum irmão que esteja sofrendo algum tipo de ataque espiritual. Muita coisa ruim acontece nesse período da madrugada e a grande maioria das pessoas que poderiam estar orando estão dormindo. Irmãos, a oração de um filho de Deus tem muito poder no mundo espiritual e por isso nós devemos atender quando o Senhor nos chama para orar. Veja o que o Senhor diz: "Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão." Amém? Através de uma simples oração, talvez um jovem na sua família que esteja envolvido em vícios seja liberto. Um conhecido que seria vítima de um roubo ou um acidente de trânsito recebe livramento. Pode ser até que algum enfermo que esteja sofrendo em um leito de hospital receba a visita de um anjo do Senhor porque você clamou pela vida dele. Além disso, a oração feita durante a madrugada é um sinal de dependência de Deus, pois ao invés de dormir, nós estamos demonstrando que temos fome e sede da sua presença. Então, meu irmão, aproveite esse momento em que Deus te chama e conte a Ele os seus problemas, as suas lutas. Entregue ao Pai tudo o que está no seu coração, as suas aflições, angústias, medos. E você pode estar pensando agora: "Mas pastor, eu nem sei como orar direito. O que eu vou fazer se Deus me chamar de madrugada?" Meu irmão, você pode se levantar da cama, pegar a sua Bíblia, dobrar os seus joelhos e ler algum salmo, por exemplo. Você sabia que Jesus orava os salmos também? Diante do sofrimento na cruz e quando ele foi separado do Pai por causa dos nossos pecados, Cristo orou o Salmo 22, quando ele disse: meu Deus, por que me abandonaste?" Então você pode ler vários salmos em forma de oração. E um bom capítulo para você ler de madrugada é o Salmo 23, por exemplo, que é um salmo que mostra que o Senhor está no controle de nossas vidas e que nós não precisamos temer nada. Amém? Pode até parecer que não, mas essa simples atitude durante a madrugada tem muito poder no mundo espiritual. Deus pode muito bem vencer uma batalha sem a nossa ajuda, mas mesmo assim, o Senhor quer que você e eu participemos dela por meio de nossas orações.
E antes de finalizar este vídeo, é preciso deixar algo muito claro. Por mais que as 3 horas da manhã seja considerada a hora do diabo, o inimigo não é dono de nada, muito menos do tempo. Pelo contrário, a Bíblia diz que foi Deus quem criou o tempo e é Ele quem controla as estações, os dias e os anos. E tem mais, em 1 Pedro capítulo 5 está escrito que o diabo anda ao nosso derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ou seja, o diabo não tem hora para agir. Por que ele esperaria o relógio marcar 3 horas da manhã se ele pode destruir a vida das pessoas a qualquer momento? Por isso, meu irmão, se você acordou de madrugada, não perca o seu tempo pensando nas preocupações do dia seguinte, mas faça como Jesus e vá orar. Clame pelo sangue de Jesus na vida do seu cônjuge, dos seus filhos, de todas as pessoas que você conhece. E aproveite também para louvar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pelos livramentos que Ele te dá. E não importa a hora do dia ou da noite, Deus é sempre mais poderoso do que Satanás. Ele continua sendo a luz do mundo que destrói qualquer escuridão que possa vir sobre a sua vida. Amém? Veja o que Ele disse. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida.